Take 2, Sandice Podcast tá no ar, seja bem-vindo aí, galera do chat, a galera do YouTube e a galera do Spotify, que eu juro que um dia esse negócio vai para lá. Toda vez eu lembro só na quinta ou na sexta-feira, que é quando eu vou mexer com essas coisas e acaba não dando tempo. Mas sejam todos muito bem-vindos, o nosso tema de hoje é Enem. Nós obviamente vamos falar sobre os seus derivados, né, SISU, ProUni, FIES, vamos falar sobre a história, como esses negócios surgiram, por que eles surgiram. E como a gente já estava falando, e o pessoal de casa que não sabe, né? A gente teve um erro de gravação, onde o meu microfone estava desligado, a gente ficou uns 10 minutos só o Murilo conversando sozinho, né? Então essa parte provavelmente não vai estar aqui para vocês, mas não estranhe se a gente achar que já falou alguma coisa, porque a gente estava uns 10 minutos conversando só com o microfone do Murilo ligado. Já fez uma ligação, começou a bater papo aqui. Basicamente. Então assim... Galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Toda sexta, lembrando, nós estamos com vocês às 7 horas ao vivo na Twitch. Vocês podem acompanhar um pouco do nosso trabalho pelo Instagram também. Tem o Instagram do Murilo, tem o meu Instagram, tudo divulgado na live. Fiquem à vontade para nos visitar, fiquem à vontade para conversarem com a gente, trocarem ideia no nosso privado também. O nosso DM está lá, disponível para vocês. E aí, Murilão? Falem um pouco como é que foi essa semana. Se entregue! Bom, primeiramente, eu queria mandar um abraço para uma amiga minha, que eu acho que ela não tá aparecendo aqui, porque ela tá sem conta, mas é uma grande amiga minha que passou por toda essa turbulência que foi prestar vestibular, que foi SISU, ProUni, FIES, né? Que é a Jennifer, que estudou comigo no ensino médio, cara. A gente enfrentou essa bizarrice juntos. E eu queria mandar um abraço para ela. Mas peraí, Bom, eu não cara, entendi. Ela e agora, fez... né? A gente passou por isso tudo e agora a gente trabalha para fazer a galera também passar por isso, né? A gente mas gostou tanto. só pra eu entender, ela fez Enem agora? Não, ela fez junto comigo a Eras, hoje a Jennifer, não. Na época a gente andava junto na escola, né? E na época eu era o único do grupo, basicamente, que trabalhava. Então era eu que pagava o lanche da galera, às vezes, assim, a maior parte das vezes juntava ali uma galera, mas assim, sempre eu cobria a parte ali de quem não tava, trabalhava, de quem não tinha grana, eu e meus amigos ali. E a Jennifer, velho, nessa época ela não trabalhava, ela só estudava. Depois eu também fiquei só estudando. Mas hoje a Jennifer ganha, tipo assim, 10 vezes mais que eu, porque a bicha foi fazer agronomia, né? Eu fui fazer história. Não, ela é inteligente, né? No caso. Não, ela foi sagaz nessa daí. Então, Jennifer, se você quiser pagar coca pra mim agora, eu tô aceitando, tá bom? Tô de coração aberto aí. Mas a Jennifer tá assistindo ou ela vai assistir depois do podcast? Não entendi. Não, ela tá assistindo, só que eu acho que ela não criou conta, então por isso que deve estar. Então deve ser ela que tá aparecendo aqui pra mim, que tá com nós. Está presente, mas não está presente ao mesmo tempo. Não está presente na Twitch, porque a Twitch tem déficit. Ela gosta. A Twitch, a Twitch é preconceituosa, né? A Twitch, ela tem as manias dela. Mas, enfim, tirando isso, cara, vamos lá, Murilo. Enem. O que você sabe me falar sobre a prova? Tipo, quando começou? Você manja disso? Você sabe por que foi criado? Cara, não me recordo em que ano que começou o Enem. Eu entendo o motivo pelo qual ele existe, né? Para mim, o Enem é perfeito em alguns sentidos. Lógico que a gente vai levantar os problemas do Enem aqui, que tem vários, mas, assim, no sentido do Enem, eu acho ele perfeito porque ele acabou democratizando o seu acesso à universidade. Com seus defeitos, né? Hã? Com alguns defeitos ainda, mas... Sim, então, o Enem tem vários problemas, a gente vai levantar eles aqui. Mas a proposta do Enem, o Enem foi feito com Haddad. Foi feito com Haddad quando ele era ministro da Educação do governo Lula ainda. Não, Fernando Henrique, 98. Foi o FHC? Foi com o FHC? Foi. Mas eu lembro que ele foi implementado dentro do governo Haddad. É isso que eu ia falar. É porque quando ele foi criado em 98, ele foi criado só para avaliar o ensino médio. Basicamente, o Fernando Henrique Cardoso, naquele tesão de querer privatizar tudo, né? Ele tava de pau duro, querendo privatizar tudo, vamos privatizar tudo. Ele precisava de um motivo para privatizar a educação, né? Só que, como era um ponto, né, um pilar da Constituição, que a educação deveria ser de qualidade e gratuita, ele não podia simplesmente sair privatizando as escolas públicas, né? E aí ele acabou criando o Enem, que era um exame para avaliar os conteúdos do ensino médio, né? Na época era uma prova de 4 horas, assim, tinha muito menos questões do que tem hoje, acho que quase metade do que tem hoje. E só que acabou sendo um tiro no pé, né? Porque, tipo, nem a galera de escola particular queria fazer a prova. Tipo, pensa, você vai fazer uma prova que não serve de nada, que não te dá bolsa pra nada,
que não te dá dinheiro, que não te dá um status, porque, tipo, não é nem uma Olimpíada, por exemplo, de matemática, um negócio assim. Então a galera de escola particular falou, tipo assim, foda-se, sabe? Tipo, foda-se, pra que eu vou gastar meu tempo fazendo uma prova igual essa aqui? E aí acabou que em muitos lugares a escola pública teve notas muito melhores do que as escolas privadas e acabou sendo um puta tiro no pé do Fernando Henrique Cardoso, né? Que ele não conseguiu provar aquilo que ele queria, que era que as escolas públicas eram piores, né? Digamos assim, do que as escolas privadas. Mas com muito sentido, né? Eu falo, se eu fosse um aluno, qualquer aluno, na verdade, inclusive de escola pública, que eu tivesse que fazer uma prova de 4 horas, talvez pra mim de escola pública era até melhor, porque era um trem diferente, assim, nossa, meu Deus, vou fazer uma prova diferente. Agora pro pessoal de escola particular, galera grilada, com vestibular, e caralho, eu vou fazer uma prova de 4 horas que não serve pra nada na minha vida. Já não fazia sentido, né? Não faz parte da logística. É, Aí foi o Haddad ali como ministro da Educação que ele começou a amplificar as funções do Enem, né? Sim, sim. E aí isso daí eu acho que é o mais importante. Eu acho que essa proposta do Haddad, que a galera costuma chamar de poste, mas que o cara tem uma iniciativa e tanta, né? Uma iniciativa tremenda, é o mais importante do Enem. Porque você democratiza todo o acesso à educação, cara. Qualquer um pode fazer o Enem, né? Qualquer pessoa ali pode fazer o Enem. Lógico que ele não é algo que vai resolver todos os problemas, né? Isso, eu acho que nem o Enem tem essa proposta, né? De resolver todos os problemas, mas ele vai facilitar muito o acesso. Qualquer pessoa dentro ali da sua comunidade, dentro da sua região, você faz o Enem ali próximo de uma escola, de uma universidade que você tiver ali próximo. Você consegue fazer esse Enem. Então, isso acho que o Enem, nesse ponto, ele foi muito importante. O Enem, na sua origem, eu acho o Enem, na sua origem, assim, a proposta, obviamente, que a gente tem as propostas, né, e tem esse plano em ação. A gente pode viver no campo das ideias. Sim, sim. Mas a proposta dele, cara, é muito linda, mano, é muito perfeita, de verdade. Obviamente que o Enem, é o que eu falo para meus alunos, ele acabou se transformando ali numa espécie de arma política, né? Porque ele é muito forte, né? Ele é um modelo ali de acesso à universidade que realmente ele é exemplo em todo mundo, de verdade mesmo, em formas de você de ter acessibilidade à universidade. Só que, por conta dessa importância que o Enem tem, ele acaba se transformando em uma arma política. Tanto que a gente observa que, dependendo da política que você está em vigor, isso vai influenciar diretamente no Enem. Um desses exemplos é o que a gente sofreu aí nos últimos anos com a prova, né, da nossa matéria, que eu acho que é a que mais sofre nesse sentido, porque é acusada de ideologia, e toda essa ladainha. O Enem sofreu várias mudanças aí, principalmente dentro da prova de humanas, né? Dentro de exatas também, porque agora você tem essa ideia de você querer focar em exatas, isso já não é de hoje, né? Mas isso acaba se tornando um pouco mais nítido, né? Então o Enem sofre isso aí. Esse é um dos pontos que eu vejo que é um grande problema, né? Você tem 4 anos de prova de Enem você tem noção do que pode acontecer, né? Porque você observa aquele governo ali, você vê como é que ele está reagindo, então você tem pelo menos uma base de como é que aquele Enem vai funcionar. Depois de 4 anos já é outra história, o Enem já está sofrendo uma outra influência. É complicado, isso fica complicado, fica muito difícil para alunos e professores conseguirem acompanhar essa prova, né? Sim, porque eu lembro na época da UFG, era sempre a mesma coisa, tipo, a UFG era um negócio, você estudava um ano pra UFG, no segundo ano, mano, você já dava conta de saber basicamente todos os conteúdos que caíam. Porque como eram sempre as mesmas pessoas que faziam a prova era sempre em cima da mesma temática, porque os caras são professores e pesquisadores, então eles têm aquilo com o qual eles têm mais afinidades, né? Então eu lembro que na época de fazer a prova do UFG era muito de boa, a prova era uma prova super tranquila, que dava pra tirar muito de letra, assim, depois que você estudava um pouco, né? E o Enem meio que quebrou isso bastante, porque apesar de você ter as temáticas assim que mais caem, né, que tem mais tendência para cair, todo ano são professores geralmente diferentes que vão fazendo a prova, né? Então você vai tendo várias questões aí diferentes aparecendo na prova, várias temáticas diferentes aparecendo na prova, né? E cara, isso é muito importante. É igual você falou, isso acaba gerando um problema para alunos, para professores, porque é um negócio assim de constante transformação, né? Então que as pessoas precisam constantemente ficar lá se renovando, reaprendendo, né, tudo que elas estavam fazendo. E os alunos não têm mais esse negócio de, meu Deus, estou há 5 anos me preparando para a prova. Ele tá, mas todo ano a prova tem alguma diferença, né? Isso é complicado você fazer essa leitura, né, velho? Acho muito difícil você fazer essa leitura.
Por isso que os professores sempre têm que estar antenados, mas é muito difícil se acompanhar, entendeu? Eu nem culpo o professor que às vezes, né? Às vezes não, a gente como professor, a gente sempre deixa uma coisa passar ali, né? Sim, sim. Alguma coisa, alguma percepção que a gente sempre deixa passar. Mas é muito difícil se acompanhar o Enem sem tentar... Porque a gente tem que ter uma ideia de que a gente está tentando prever o que vai cair no Enem, né? Sim. E, Isso aí cara, é um grande problema. e eu acho, Murilo, e a gente até já teve essa conversa, né? Que eu acho que também a prova do Enem tá mudando, né? Exatamente para não ter mais isso, né? Para não ter mais esse negócio de previsão de prova. Tipo, hoje você não sabe 100% o que é que vai cair na prova do Enem, porque a prova hoje ela tá muito mais voltada para processos de interpretação, pelo menos na área de humanas, né? Processos de interpretação de texto, do que o próprio conteudismo em si que a gente tinha, por exemplo, na UFG, né? Que você precisava realmente sacar de história, conhecer, saber as relações que estavam acontecendo ali para você responder as questões, né? Hoje em dia você não tem mais tanto isso. Mais uma questão interpretativa. Basicamente, a resposta ela vai estar ali no texto, ou pelo menos vai ter uma orientação muito certeira para você ter a sua resposta. Você vai encontrar ali no texto que a questão já propõe. E aí, assim, porque às vezes o pessoal que tá vendo esse podcast é um pessoal, assim, estudante, né, que tá agora indo fazer a prova, que tá indo conhecer, pessoal aí do primeiro, às vezes segundo ano pode estar escutando. Galera, só pra vocês entenderem como que funciona o Enem no Brasil hoje, tá? O Enem é uma prova a nível nacional, com o qual você fazendo a prova, você tem várias coisas que você pode utilizar a sua nota. Primeira é caso você seja maior de idade, você pode, e não tenha completado o seu ensino médio, você pode utilizar a nota do Enem para você conseguir o diploma aí de conclusão de curso, tá? Você tem uma média que você precisa atingir de questões e de redação, você atingindo essa média, que não é uma média muito alta, você consegue o seu diploma de ensino médio mesmo se você não for formado. Isso caso você tenha mais de 18 anos. Ok? A prova é composta em 4 temáticas de questões, que é ciências humanas e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e as suas tecnologias, né? Isso mesmo. Que são aí divididas, né, em 45 questões para cada uma, num total de 180 questões, né? E a prova agora ela é dividida em 2 dias, né? Diferente de quando ela começou, né, Murilo? A prova quando começou era feita em um dia apenas. Inclusive desde a época do SISU, né, ali com o governo, igual você falou, do Fernando Henrique, né, do Haddad, como ministro da Educação, ali em 2000 e... Foi 2010? 2009? 2010? Não, foi um pouco antes, Rubem. Eu não me lembro exato, mas foi um pouquinho antes. É porque ele começou com o ProUni, verdade. Eles começaram com o ProUni e o SISU já foi no governo da Dilma. Ou não foi no final, no último ano ali, lá do governo do Lula, um negócio assim. Então, naquela época, a prova era um dia. Hoje a prova ela é em 2 dias, né? Um dia você faz metade das questões e a redação, que é o primeiro dia. E no segundo dia, ou seja, são em 2 domingos. E no segundo domingo você faz o resto das 90 questões. Então eles dividiram a prova aí, inclusive foi feito não é um plebiscito, mas quase um plebiscito, né? Porque foi um inquérito público que o Ministério da Educação fez para decidir sobre essa divisão aí nos dois dias. Cara, e acabou se tornando, para mim, pelo menos, quando eu fiz... Cara, quando eu passei na universidade, eu dei graças a Deus, assim, saca? Tipo, eu era muito grato em saber que eu nunca mais ia ter que fazer o Enem. Eu acho que a internet do Murilo travou, galera. Muito grato. Ô, Murilo, acho que sua internet travou aí. Voltei? Voltou, mas tá meio travando. Ah, voltou. Agora voltou. Não, agora voltou. Eu achava uma atividade muito exaustiva, cara. Eu achava uma atividade muito exaustiva ter que fazer o Enem, porque era 2 dias que você tinha que estar aí. Nossa, e no meu, não sei o que era, cara. No dia às vezes que eu fiz Enem, sempre choveu e eu sempre ficava embaixo do ar-condicionado. Então, passava muito frio. Eu ficava muito tempo ali. A ansiedade, você sabe como é que eu sou, e eu te conheço também. A minha ansiedade, ela atacava de um jeito muito grande, assim. Eu ficava muito ansioso na prova do Enem. Prestar vestibular, basicamente, assim, era basicamente a prova de sua vida, né, velho? Você estava fazendo ali, era a prova de sua vida. Teoricamente, era a carreira que você deveria seguir o resto da sua vida. Né? Então, que você vai ser? Quando eu prestei vestibular, e eu já te falei, já trabalhei muito tempo com isso, porque sistemas de informação era meu sonho, passei, mas eu achei horrível, então eu fui
fui para outra área, que eu fui para história, né? Uhum. Mas, cara, nossa, a ansiedade, você tem quantos anos você presta o Enem? 16, 17 anos, mais ou menos. Você sabe o que você quer da vida com 16, 17 anos, cara? Lógico que você não sabe. Lógico que você não sabe. É uma situação horrível, cara. É uma situação horrível que você tem que preparar para uma prova que você não sabe o que vai acontecer. Você está tendo cobrança. Você tem cobrança externa, você tem cobrança interna, sua própria cobrança ali em cima do Enem. Então, eu não culpo a galera pirar nesse momento. O meu conselho de verdade, e aí eu talvez eu esteja dando um tiro no meu pé, mas é do seguinte, velho, você tá no terceiro ano? Beleza, dá um tempinho aí, vê o que você quer, estuda esse ano. Mas dá um tempo aí para você se conhecer, para você ver o que você quer, né? Porque você não sabe o que você quer, você não sabe. Cara, Talvez você não saiba o que você quer. eu tive. Assim, os meus alunos sabem, né? Geralmente o meu Instagram é aberto, assim, eu não passo meu telefone, meu WhatsApp, mas o meu Instagram geralmente é aberto para os alunos, principalmente para os alunos do terceiro ano, que eles têm muitas dúvidas, assim, eles têm muitas coisas que eles querem às vezes perguntar e não dá tempo, né? Porque a gente sabe que é terceiro ano, é corridaço. E cara, muitos alunos vêm às vezes conversar comigo com essas dúvidas, sabe? Tipo assim, caralho, Rubem, pô, tô fazendo terceiro ano e preciso fazer o Enem, não sei como fazer, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu faço na minha vida, tô em dúvida no curso, tenho medo de não gostar. E, velho, cara, isso é muito real, né, Murilo? Inclusive, você sabe, eu fiz 2 cursos, pô. Eu comecei fazendo um curso, fiz 2 anos e meio, quase 3 anos do curso aí. E chegou no final, assim, eu tava odiando o curso com todas as minhas forças, velho. Você foi bem longe no seu curso ainda, né? Sim, sim, tipo. E hoje, né, eu vejo que eu sou muito mais realizado no curso que eu escolhi depois, pô. Eu já tinha 22 anos quando eu entrei pra fazer história. O Éder até tá falando ali, né, que ganhou bolsa integral na PUC. Logo eu vou falar sobre esses negócios das bolsas, Éder. Foi bom você ter tocado nisso. E hoje ele é milionário. Galera, inclusive, se algum de vocês me tratar comigo, vocês fiquem espertos porque meu advogado ele assiste as lives. Vocês entenderam? E aí, se vocês mexerem comigo, meu advogado vai processar vocês. Então o Éder ele tá aqui só para fiscalizar isso, tá? Se vocês vão ser grossos comigo, alguma coisa assim. Então o Éder tá aí só para fazer essa fiscalização, né? Utilizar o dinheiro público no qual ele se formou e ele tá aí para isso. Mas, velho, eu também não sabia o que eu queria fazer, velho. Eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida, mano. Eu fui fazer engenharia porque o Bruno fazia engenharia, falou que era massa pra caralho. Faz, não sei o que. Eu fui fazer e era uma merda. Eu odiava. Sim, pra mim, né, no caso, Ruben, pra mim o curso era horrível. Porque o Bruno parece que curtiu, né? Parece Pra que caralho, mano. Ele e o Guilherme curtiram. Eles meio que ficam tristes, né, pela realidade do curso deles. Mas eles fizeram juntos, Rubem? Cara, mais ou menos. É porque o Bruno passou. O Bruno sempre foi muito inteligente, já falei isso pra você, né? O Bruno, o Guilherme e o Rafael. Só que o Bruno, na primeira vez que ele fez o vestibular, ele tava com medo de não passar no FG. E aí ele foi fazer em catalão. E aí, não lembro se. Não sei se você tá lembrado, mas rolou uma greve de quase uns 6 meses, assim, em catalão. O FG também. Foi uma greve muito longa, muito extensa, assim. E, velho, aí o Bruno grilou, porque tava lá em catalão, vi tipo de greve e não sei o que, e ficava mais em Goiânia e falou assim, foda-se, vou fazer em Goiânia. E aí conseguiu transferência, veio pra cá. E aí, por coincidência, né, alguns anos mais tarde, ele passou um concurso na UFG pra catalão e voltou pra lá. E aí, nesse tempo dele largar lá, ficar sem esses 6 meses sem fazer, por conta da greve, depois voltar e tal, ele acabou acompanhando o Guilherme em algumas matérias. Eles basicamente formaram juntos, com quase uns 6 meses de diferença só. Então foi muito, muito próximo exatamente por isso, porque o Bruno já começou antes, mas esse tempo aí de transferência de catalão para o FG e tal, e da greve e afins, ele acabou sim deixando para lá. Entendi. Pra você ver, né, cara? Pra você ver as incertezas que a gente acaba passando até mesmo na faculdade. Olha pra você ver, o cara teve um zigue-zague dentro de Goiás, né, cara? Pra conseguir uma manobra pra conseguir fazer a sua universidade. E é basicamente Sim. isso, cara. Universidade também. Depois você pensa que o problema. Mas é normal isso, né? Porque são etapas. Você pensa que o problema é você passar na universidade, né? Você fala, não, meu problema é passar. Não, meu amigo, o problema é você se manter e terminar ali depois dessa universidade. Né? Então, depois que você ainda termina todo esse processo de Enem, de SISU, ProUni, correr atrás de bolsa, fazer tudo isso aí, você ainda vai ter ainda outra pedreira pela frente. Então, é muito bom você escolher algo que você gosta, para você pelo menos fazer isso com um pouco mais de prazer.
Eu gostava muito de história, cara. E mesmo assim, o curso de história foi muito desgastante em vários sentidos para mim, né? Você não vai ver só o que você gosta, você vai ver medieval também. Você vai ter que aprender medieval. Eu ia falar uns nomes aqui, mas eu lembrei que eu ainda tô terminando a Não é bom não, não é especialização. bom não, não é bom não. Eu quero formar. Eu quero terminar logo essa porra dessa pós-graduação, que eu não tô aguentando mais, tô me saturando. Então, vamos deixar isso em off. vamos deixar em off. Todos os professores são maravilhosos, incríveis, um amor. Um abraço, pessoal. Amo todos e todas. Cara, mas cara, é isso aí, cara. Você tem um grande processo ainda pela frente de muito estudo, cara. E a gente, como professor também, a gente, de certa forma, dentro da nossa profissão, a gente também nunca vai parar de estudar, né? Então, a gente sempre tá aí correndo atrás. Mesmo depois de formado, a gente ainda continua estudando ainda junto com os nossos alunos. Sim. Você já deve ter percebido isso várias vezes. Você acaba aprendendo coisas, ensinando, né? Claro. Às vezes você tá no meio. Já teve isso, mano. Você tá no meio da aula falando uma parada e você. Opa, peraí. Você não, tem um até insight. eu tenho um insight, já demais, mano. Você vai, caraca, então é por isso que isso acontece. Aí você, não, pessoal, é por isso que isso acontece. Não, e aí você já dá aquela entonação de tipo, caralho, isso é muito foda. Então, vocês entendem por que isso tá acontecendo? Caralho, vocês perceberam isso? Cara, eu lembro muito disso quando eu tava falando de imperialismo. E eu tava relacionando o imperialismo, o darwinismo social e o caralho com a Segunda Guerra. Tipo, com todo o processo ali de eugenia, do Hitler e o caralho. Eu lembro que eu tinha muitos insights nessas comparações, que tipo, eu sabia tudo que tinha acontecido, sabia o imperialismo, sabia a Segunda Guerra, mas o negócio de fazer todo esse vínculo de um negócio que começou lá no final do século XVIII, pra chegar no final do século XX, tipo, no meio do século XX, né, e entender essa relação. Eu mesmo fiquei, tipo, durante a aula eu tava assim, caralho, velho, isso é muito louco, mano. Faz muito sentido isso estar acontecendo. E, velho, pra mim isso é uma das coisas mais massa que tem de ser professor, né? A gente não para de estudar. Eu sei disso, te conheço, sei o tanto que você estuda. Eu estudo mesmo tanto também. A gente lê livro, vê vídeo, tá sempre tentando se atualizar ali pra conseguir manter esse alto nível, né? Pra falar nisso, antes que eu me esqueça, eu já tinha que ter falado isso, mas eu me esqueci, perdi o time. Mas como eu sou. Como vocês podem ver, acho que a internet do Murilo Cara, não tá muito boa. Mas eu voltei, não? Já Ô, voltei, Murilo, deixa eu te falar. Agora você voltou. Ah, beleza. Tem um filme chamado A Noite Amarela, é um filme de terror brasileiro que fala um pouquinho sobre esse processo de transição, né, da adolescência para a vida adulta. Muito bom também, que fala sobre vestibular, toda essa situação da galera entrando na universidade, muito legal. Depois dá uma olhada aí, que é um filme muito bom. Saquei. Depois vou até olhar. Me manda, inclusive, depois no WhatsApp também. Te mando, A Noite Amarela, eu mando pra você, sim. Porque você sabe que eu não vou lembrar desses trem. Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais doidas, né? E os próprios alunos, mano, tipo, você dá aula pra cursinho, eu já dou aula pra cursinho, né? Terceiro ano e tal. E, cara, pra mim uma das coisas mais complicadas do Enem, né? Uma das coisas mais complicadas da questão vestibular é porque, cara, o processo pra você ingressar na faculdade é uma merda, né? É ridículo, é escroto, é desumano. Porque, assim, por mais que o Enem hoje já seja muito mais democrático, ele ainda é um fator prova. E, cara, isso pra mim é muito foda, porque você tem um moleque lá que teve 17 anos da vida dele estudando, às vezes foi um bom aluno, às vezes não foi um bom aluno, às vezes só estudou no terceiro ano, às vezes só estudou no cursinho, sempre levou o resto nas coisas, e às vezes você tem aquele aluno que sempre estudou, sempre teve presente fazendo, e aí chega na hora da prova, ansiedade, às vezes não é bom para fazer prova escrita, às vezes é uma pessoa que tem mais facilidade na oralidade, às vezes é uma pessoa que quer fazer um curso de artes, ela é incrível para desenhar, ela é incrível para tocar um instrumento e quer fazer faculdade de música, e às vezes é tudo isso, só que a única prova que ela tem, ou a única forma que ela tem de ingressar num curso superior é fazendo uma prova de 180 questões, 2 dias de prova, uma redação. E isso tudo é o que vai definir se ela realmente está apta ou não para participar da faculdade. Sendo que, às vezes, ela não vai usar nada daquilo que ela utilizou na prova. É um conhecimento que ela tipo, vai usar ali, talvez nunca mais vai usar na vida dela. E isso, para mim, é muito desumano, porque você reduz todo o processo escolar do aluno a 2 dias, né? Antes era até pior, que era até 1 dia.
E aí você reduz tudo isso a 2 dias. Cara, isso pra mim é uma das piores partes, porque vários alunos que acabam se frustrando, porque a vida inteira, principalmente aluno de escola particular, né? Porque a vida inteira ele escuta falar de Enem, 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 Enem. E às vezes ele chega no Enem e não consegue fazer, e não é nem porque ele não tá preparado, às vezes tá muito bem preparado, mas fica nervoso, se estressa e... Eu acho que é por isso que a gente é amigo, né, cara? Porque a gente sabe que prova não é critério avaliativo nenhum, né? Sim, ainda mais mano. perto, ainda mais numa área como a nossa, cara, assim, que você Mano, não tem nada a ver, velho. múltipla escolha pro moleque, isso aí não é critério avaliativo nenhum, cara. Nenhum. Entendeu? E eu também não tenho como você cobrar uma pessoa que ela seja boa em todas as áreas que o Enem cobra. Sim, Isso não tem velho, como sim. ser. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Não existe ninguém assim, cara. Cara, eu Sabe? entendo, tipo, a pessoa tem que saber português, tem que saber matemática básica, mas eu acho que a prova, inclusive, devia ser isso, sabe? Tipo, um português, uma matemática básica. E aí, cara, é por área. Mano, você quer fazer o quê? Você quer medicina, mano? Você manja de biologia? Você é um cara que manja de biologia? Você manja de... E também outra coisa, para o moleque ter conhecimento, ter pelo menos uma base do que ele vai ver lá na frente, Sim, entendeu? velho, saca? Mas não. A gente vai dar uma puta aula, 6 vezes 6 é 36. O cara tem 36 aulas por semana. Basicamente, porque tem sábado, né? Tem vários colégios aí que tem aula sábado. O cara tem 36 aulas por semana. Fica num puta estresse. Fica num... Não, Guilherme, o problema não é a prova de matemática no Enem. O problema é tudo junto, saca? Aí o cara fica num puta estresse pro cara depois fazer uma prova que vai lá e não serve, tipo, pra medir o cara. Tipo, o cara é um cara, sei lá, que é bom em artes. O cara é muito bom artista, é um puta do artista plástico. E ele quer fazer um curso superior, sei lá, em design de modas, em designer gráfico. Às vezes o cara até já manja dos programas básicos, que nem precisa, às vezes, da faculdade, mas é o sonho do cara fazer uma faculdade. E aí o cara, às vezes, é excluído do sonho dele, né, Murilo? Isso pra mim E outra coisa, essas universidades mais artísticas, assim, mais voltadas aí para ciências mais humanas mesmo, né? Elas não têm valor nenhum dentro da sociedade, cara. É muito triste isso, saca? Você vê uma galera realmente talentosa, uma galera aí realmente criativa, velho, que não tem um retorno basicamente nulo, saca? O que você tem valor na sociedade, e aí eu já não tô nem entrando no mérito se isso é importante ou não, o meu questionamento é as devidas importâncias que você dá para essas áreas, entendeu? É os pesos que você entrega para essas áreas que eu acho um pouco discrepante, né? Mas você dá muito mais valor para um cara que está vindo aí, por exemplo, de exatas. E aí entra no caso do engenheiro, né? Que você tinha, até na minha época. O Guilherme fez a prova agora e fechou a prova de matemática. Mas o Guilherme, ele também está falando prova matemática do Enem é básico. O Guilherme também, ele é surreal também. Ele fechou a prova, sabe? Nossa, é muito fácil. Você fechou a prova, não, o Guilherme, você levar em consideração do Guilherme falar que é fácil, já não. O cara fechou a prova, velho. Ai, se fuder, Guilherme. Bicho, é surreal. Mas você tem peso aí, e aí você tem também um problema muito grande, que você teve uma saturação dentro da área, né, velho? Tanto que hoje em dia tem até, a galera até brinca, né? Tipo, velho, formei em engenharia para dirigir Uber. Porque você teve uma saturação dentro dessa área por conta de um valor que a galera empregou nisso aí. Então você teve muita gente saindo da universidade formada em engenharia. Você teve muita gente, você está tendo ainda muita gente da universidade formada em direito, né? Então você está tendo também uma saturação dentro desse mercado de trabalho. Né, velho? Isso aí já é um problema. Você acaba gerando uma crise dentro da própria profissão por conta disso. E eu tenho uma fala sobre isso, sim. Eu sempre conversei muito com o Bruno, né? Principalmente na época que a gente fazia muito vestibular e tal. Que é o quê? Inclusive, já entrando nesses programas, no caso que é o ProUni e o FIES. Cara, pra quem não sabe, né? O ProUni e o FIES, eles são programas de acesso às universidades, né? No caso do ProUni e do FIES, são programas de acesso às universidades privadas. E no caso do SISU, é um acesso à universidade pública, né? Que é o Sistema Único de... Como é que é? Sistema... Peraí, eu agora até esqueci o nome dele certinho, mas depois você dá uma olhada aí. Aí você tem o Sistema de Seleção Unificada. Sistema de Seleção Unificada, isso. E tem o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, e você tem o próprio FIES, né? Que é um financiamento de ensino superior, de estudo de ensino superior, um negócio assim. Cara, ao meu ver, né? Ao meu ver, o problema é o seguinte. O FIES, inclusive, foi criado no final do governo do Fernando Henrique, bem no final mesmo, né? Acho que, se não me engano, no último ou penúltimo ano de mandato dele.
E o ProUni já foi criado aí no governo do Lula, né? Que foi um programa, inclusive, para bater de frente com o FIES, né? Porque cada presidente, né? Galera, isso é muito claro, tá? Os presidentes, né? Eles querem deixar suas marcas, né? E o Lula, dentro da sua marca populista, ele queria deixar um acesso à universidade como sua marca. E aí ele criou o ProUni. E aí é um dos problemas que eu sempre conversei muito com o Bruno, Murilo, e aí você me fala se você concorda ou não, que é o seguinte: você tem o acesso às universidades normalmente, né? As universidades públicas, você tinha através dos vestibulares, através depois do Enem a partir de 2010, né? Que acho que foi o primeiro ano que eu fiz vestibular, inclusive, já foi em 2010. E aí você tinha a universidade pública, que tinha as vagas dela, e aí você criou programas igual ao ProUni e FIES. O FIES, para quem não sabe, é um sistema de financiamento onde as taxas estão baixíssimas, né? E você só paga depois que você forma. Você vai pagando durante o curso, tipo, juros, e aí você só paga quando você forma. Isso aí é o FIES, né? Que foi criado lá com o Fernando Henrique Cardoso. E aí você tem o ProUni, que é um programa de bolsa, no qual a bolsa ela é garantida pelo dinheiro público, tá? Pelo dinheiro público, se eu não me engano, eu acho que é do próprio governo federal. Se o Guilherme tá aí, ele deve saber isso melhor do que eu. Acho que a verba vem da União mesmo, para sustentar essas bolsas do ProUni. Qual que é o problema? Para quem faz faculdade privada, você sabe como é que funciona. Você tem a sua mensalidade, que vamos supor, você tá fazendo um curso de direito. Ah, Guilherme, verdade, mano. Você tem prova esse final de semana, né, mano? Acho que se a gente nos falar, boa sorte, velho. Boa prova, tudo de bom lá, mano. Tenho certeza que você vai arrasar, velho. Tenho certeza que você vai arrasar, velho. Boa sorte. E aí, você tem aí as universidades privadas, por exemplo, você vai falar, sei lá, fazer um curso de direito na universidade Uniuni. Que é pra não citar nomes de uma universidade que eu conheço, né? Então, se existe alguma Uniuni, me desculpa. Foi a primeira que eu conheço. Aqui em Goiânia não tem Uniuni. Então, se você é de outro estado, eu não te conheço. Mas também que nome que você vai dar pra sua universidade? De Uniuni também. Uniuni. A Uniuni, ela tem um curso de direito dela que custa R$1.000. E aí você vai lá e fala pra Uniuni, eu quero fazer um curso de direito. Quanto você faz pra mim? Aí a Uniuni vai fingir que vai calcular um valor e já vai te dar o valor de R$899, se você pagar até o dia 5 de cada mês. Que é com desconto, né? Ou, sei lá, R$799 com desconto até o dia 5 de cada mês. E aí você fecha. Só que o governo, quando vai negociar essas vagas que ela dá de bolsa, a Uniuni não cobra R$1.000. Ela vai lá e cobra R$1.500. E o governo tem que pagar a integralidade do curso. Galera, é 50% acima do valor básico da universidade. E aí você pensa, e sabe uma prova disso? É porque o ProUni começou em 2004. Se você olhar a projeção das universidades, de quando o ProUni começou a realmente funcionar, que foi ali de 2008, 2009 pra frente, você vai ver que vai ter um crescimento exponencial de universidade privada. Tudo baseado em custos de ProUni, de FIES. Por quê? Porque é muito fácil você pegar, tipo, por mais que o aluno não pague, você tem uma garantia de pagamento, que é do governo federal. Ou no caso da Caixa, por exemplo, se for a questão do FIES. E, cara, isso vai desregular, desbalancear o mercado de trabalho, que é aquilo que você falou. Você vai ter lá 300 engenheiros formando por ano e 50 vagas para engenheiro abrindo por ano, né? Em empresas, em aposentadorias e coisas afins. E isso acaba, obviamente, saturando o mercado. Tanto que eu lembro que em 2010 você teve o boom da engenharia, que a galera, literalmente, quem formou engenharia ali em 2008, 2009, saiu ganhando rios de dinheiro da faculdade. E aí você tem o pico de baixa da engenharia, que é ali 2015, que quem formou até 2015, a partir de 2015, saiu da faculdade, basicamente tinha que pagar para trabalhar. Não sei se o Marcos está aí, agora ele mandou mensagem no WhatsApp, mostrando que estava assistindo a live, mas eu acho que ele estava sem conta, né? Eu acho que ele estava sem a conta dele. E aí o Marcos tá aí, ele sabe disso, a dificuldade que foi para conseguir um estágio, velho. E um estágio não remunerado. Então, para trabalhar de graça era tava difícil pro Marcos conseguir. Então, assim, essa saturação ela acaba atrapalhando, inclusive, o futuro da própria profissão, né? Sim, é isso que exatamente, esse é o ponto, cara. Você acaba realmente atrapalhando essas profissões aí que você acaba agregando mais valor a ela, né? Você acaba dando mais atenção a determinadas profissões, cara. E geralmente é profissão que a burguesia, né, vai seguir, que é medicina, que é direito, engenharia. Engenharia eu acho que já nem tá tão mais assim, cara, porque já saturou de uma forma tão triste, cara, que eu acho que já nem tá mais assim. É uma profissão realmente muito importante para
infraestrutura pública, todo nesse sentido é importante, mas que acabou sofrendo grande saturação. Aí, ó, o Marcos até acabou de falar aí, ó, engenharia é proletariado. Cara, infelizmente, Marcão, acaba sendo, né, velho? É foda, porque você tem... Acabou se tornando, porque era uma acessibilidade que você tinha ali, que ficava... Tipo, eu lembro na minha época que assim, era... Bom, hoje em dia, enfim, vamos dar um devido contexto. Eu vim de escola pública, né? Eu lembro que na minha época existia o mito de passar em medicina, né? Parecia que era uma coisa assim muito... Parecia não, cara. Era uma coisa muito distante da realidade de uma escola pública, né? Se um aluno ali passasse em medicina, cara, dentro de uma escola pública, o cara seria lembrado ali dentro dessa escola, né? E hoje eu tenho contato, né, por exemplo, com escolas particulares. Então, medicina para o cara é basicamente uma medicina na UFG que o cara quer, velho. O cara não está estudando para passar em medicina aqui. Porque se o cara estivesse estudando para fazer medicina aqui, para ele era a coisa mais simples do mundo. O cara está estudando para passar em medicina na USP, na UFMG, na UERJ, entendeu? É nesses lugares que a galera está estudando. Então, você tem ali uma situação também, você tem uma realidade muito diferente. E a engenharia, eu me lembro que nessa época, ela era um dos cursos mais acessíveis, porque ela não chegava a ser uma medicina, e ela teria um retorno muito grande caso o moleque se formasse ali nesse curso, né? Então, ele acabou realmente se tornando ali do proletariado mesmo. Cara, o Marx até acabou de falar aí, né? Que antigamente o ensino superior é como ter um cartão de acesso à ascensão social. E isso era uma realidade, né, Marcos? Mas você também precisa lembrar que o quê? Que naquela época, sei lá, uns 20 anos atrás, quem tinha ensino superior era gente rica. Por isso que era um processo de ascensão social. Tanto que se hoje você olha os doutores das universidades, a maioria são de berço rico. Você não tem pobre lá, você não tem pobre na universidade pública dando aula. É muito raro os casos. Tem, né? Lógico, gente, pelo amor de Deus, eu conheço professor. Gente, óbvio, tem gente pobre que conseguiu chegar lá. Mas isso não é uma realidade do Brasil. A maior das realidades do Brasil, desses doutores, lógico, doutores que estão indo na faculdade desde, sei lá, 90, começo de 2000, que hoje em dia, como a gente falou, né, acabou se tornando uma acessibilidade maior. Mas a maioria desses caras é galera que já vem de um berço muito bom, muito bem estruturado. E de todos os cursos, tá? Não é só medicina e engenharia, não. Da galera de humanas, que às vezes vocês acham, né? Que historiador, tudo pobre, fudido, não sei o quê. A galera de humanas é a mesma coisa, velho. É uma galera que já vinha de um berço muito bom. Você tem, óbvio, como eu falei, as exceções. Mas, cara, educação superior no Brasil, há pouco tempo atrás, não era só uma questão de status, era uma questão de dinheiro mesmo. A galera não fazia, porque você não podia, tipo, só estudar. E como é que você vai fazer um doutorado se você não tem bolsa para isso? E, Rubem, vou até entrar num tema muito polêmico aqui, cara, mas você já comentou, você já deu entrada nesse tema, e aí eu preciso falar mesmo. Mas realmente, cara, aí, independente, assim, tá? Eu sei que não tem como, mas vamos tentar aqui dar só fazer um malabarismo aqui. O PT errou muito, não é essa a questão. Mas realmente o governo Lula e principalmente o governo Dilma conseguiu ter uma assinatura muito grande no acesso à universidade, tá? Isso aí, cara, eu acho, nesse sentido, eu acho muito notável. A gente teve ali, no final do governo Dilma, aquele período com o Temer ali, a gente teve uma tentativa de desmantelamento da universidade pública muito grande, e você lembra disso, que a faculdade de História, meu amigo, a faculdade de História ali era deixada às moscas, cara. A gente tinha ali o bebedouro que tava ali, cara, a água toda assim dentro do bebedouro. Deu problema até, mano. O negócio tava com doença, sei lá, o negócio. Sim, assim. Cara, o negócio tava com Covid-18 já naquela época. O negócio já tava muito zoado. Mas ele tem uma assinatura muito importante, tá? Né? Dentro do acesso à periferia dentro da universidade. A gente tem acesso hoje um pouco mais simplificado, né? Obviamente que a ideia é trazer ainda mais equidade nesse sentido, mas a gente tem que dar esse braço a torcer, porque realmente o acesso à universidade... Eu acredito que eu tenha formado nesse sentido por conta desse acesso, porque eu venho de família humilde, cara. Minha mãe, ela terminou... A minha mãe, durante algum tempo, minha família teve um pouco mais de grana, só que eles não tinham essa cultura de estudo, entendeu? Não é igual o Marcos falou aí, cara. Hoje em dia, e até pouco tempo atrás, isso se tornou muito popular, você ter um curso superior se tornou ali uma representação de você ter uma ascendência social, uma ascensão social, né?
Você se reafirmava quando você falava, não, sou formado, sou graduado e tal. Até hoje a gente tem um pouco disso, mas A própria universidade é elitista, Murilo. Vamos falar a verdade, pô. Não, total, total. Você chega lá na Universidade Humana, você vai falar para um cara que não, você é elitista, um militantezão lá, ele vai falar, não, lógico que você é, meu amigo, você tem acesso à educação, você tem a possibilidade, você tem o tempo, olha que louco, você tem tempo para estudar. O próprio discurso, tá mano, o próprio discurso da militância é uma linguagem que muitas vezes nem é acessível à galera da periferia mesmo. São poucas as pessoas dentro da universidade que têm um trabalho de fato, assim. Conheci vários, tenho vários nomes que eu poderia citar aqui na live de pessoas que eu sei que sempre batalharam, sempre lutaram pela perifa, sempre tiveram lá tentando levar ensino, educação, conhecimento, mas são a minoria, cara, são a minoria das outras universidades. A universidade é super elitista, velho, super. Total, cara, total, total. Isso aí, cara, só de você ter tempo para estudar, só de... Cara, isso aí é um problema que a gente já discutiu várias vezes lá dentro da universidade, entendeu? Você pode ter até uma facilidade, você ter o acesso à universidade, né, coisa que foi proposta aí pra gente, mas e a manutenção desse cara dentro da universidade? Porque o índice de evasão dentro da universidade é uma coisa muito grande. É muito alarmante isso aí. Porque você tem, hoje em dia, você tem várias formas de você ingressar na faculdade, né? A gente está trazendo aqui, propondo várias formas de você ter esse ingresso à universidade. Só que a manutenção dessa galera, você tem bolsa, mas a bolsa é para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, tá? E aí você tem todo um processo para selecionar quem vai ser bolsista, quem não vai, né? Você tem todo o desgaste da faculdade, cara, é algo assim. E aí o índice de evasão, ele vai aumentar bastante, né? Então, quem realmente consegue concluir os seus estudos dentro da universidade, cara, parabéns, cara, você é muito vitorioso. Muito mesmo, tá? Principalmente quando você coloca alguns empecilhos aí na sua frente. Você tem que trabalhar, você tem que preocupar com sua casa, você tem que preocupar com sua família, você tem várias outras preocupações que vão além da universidade. Sua família é muito mais importante que a sua universidade, obviamente, né? Sim, então você tem todos esses empecilhos aí, você ainda conseguir formar, cara, é realmente muito, muito bom, né? E isso antes era voltado somente, exclusivamente para uma classe mais abastada ali, que conseguia dar todo esse financiamento para o seu filho, né? Colocar seu filho para fazer, por exemplo, intercâmbio, estudar nas melhores escolas e continuar financiando a universidade. É aquele negócio, né? Entre escolher entre comer e estudar, mano, óbvio que comer sempre vai estar na frente, velho. Não, obviamente, não tem. Eu lembro várias vezes, galera, isso é um relato real, tá? Eu lembro várias vezes, na época do governo do Marconi vai tomar no cu. Desculpem o linguajar, mas não tem como respeitar esse cara, um safado, um coronelzão, um safado aqui de Goiás. É complicado falar Marconi ao vivo, assim, esse horário da noite. E se você é fã do Marconi, problema seu. Cara, o cara não pagava o passe escolar, velho. O passe escolar atrasava. Tenho vários colegas que literalmente eram pobres, galera. Pobre do negócio assim. Que ele fazia faculdade, só se sustentava na faculdade, porque ele comia com bolsa no RU, porque ele tinha passe para estudar. Porque quando cortava o passe, não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus, sacou? Era muito foda isso, porque, mano, tipo, a galera não tinha dinheiro. Você sabe o que é ela não poder ir pra escola, não poder estudar, perder aulas durante a semana porque não tinha o passe livre? E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam demais, às vezes, até da situação e acabam usando as ferramentas que tem de forma errada, mas whatever, saca? As pessoas que realmente precisam, muitas vezes ficaram na mão por causa disso. Cara, eu lembro o Bruno, pô. O Bruno é um exemplo disso. O Bruno foi pra Catalão e foi maior custo pra ele se manter lá, mas ele se manteve lá porque a mãe dele tinha essa oportunidade de ajudar ele. E ele tinha bolsa, porque realmente precisava e tal. Mas o Bruno, se não tivesse essa força da mãe dele, por exemplo, ajudando, ele não ia conseguir estudar em catalão, saca? Porque você não tem uma realidade dessa onde a pessoa realmente pode ser pobre e fazer faculdade, principalmente faculdade integral, no caso, né? Que é o caso da engenharia civil. Então, tipo, velho, sei lá, eu acho que todo esse acesso à universidade, ele precisa ser, de fato, democratizado, não só a prova. Igual você falou, que o Enem foi democratizado e tal, concordo bastante. A acessibilidade dele, pelo menos, assim... Sim, a acessibilidade... É importante não generalizar também, né? Mas a tentativa de democratização do acesso... Até porque a pessoa, por exemplo, uma pessoa do interior de Goiás nunca teria a chance de prestar vestibular para uma USP, saca? Um cara muito inteligente, assim, muito mesmo. Um molequezão do interior, super inteligente de Goiás... Ele não teria a oportunidade de estudar na USP muitas vezes, ou de fazer a prova para estudar na USP.
Aí hoje em dia ele faz a prova do Enem lá no colégio dele, aí lá do colégio dele ele vai, faz a prova e aí ele pode ser aprovado na USP. Às vezes ele pode até não ter condições de ir, né? Infelizmente. Mas pelo menos a chance de conseguir, às vezes tentar correr atrás, fazer uma vaquinha depois e tentar estudar, ele tem. Antes, algo que ele nem tinha, né? Então, obviamente, a gente são vários passos para isso, né? E pra você ver, né, Rubem, como é que é a desigualdade nesse sentido, né, cara? Porque, assim, eu vim de escola pública, mas hoje eu já tive a oportunidade de acompanhar ali, fazer alguns trabalhos ali em alguns dos maiores colégios aqui de Goiânia. Alguns colégios, eles têm a sua própria forma de abordar o aluno, né? Às vezes a sua própria personalidade, a sua própria didática, então ele tem cada colégio é formatado nesse sentido, para diferentes públicos. Em colégios, por exemplo, que tem em sua proposta o ensino individualizado, cara, esses colégios, cara, são surreais. Para você ter uma noção, mano, eu tinha aluno que falava o seguinte: eu vou prestar um vestibular para Unip lá de não sei, lá de São Paulo e tal. Unicamp. Vou prestar vestibular para lá. Eu não sei se é a Unip que é de lá, que é grande não, pra caramba. Tem a Unip, que é a Universidade Paulista, que é a particular, e tem a Unicamp. Unicamp. Que é a Unicamp, que é a fodona. Inclusive, foi eles que usaram música dos Racionais na prova. E aí, tal, beleza. O que essa escola aqui oferece? Ela oferece isso, a gente vai ler tais livros, a gente vai trabalhar tal tema. Mas espera aí, na Unicamp lá eles não abordam isso. Eu preciso de uma escola que me atenda e que aborde o que a Unicamp lá tá pedindo. Essa escola que eu trabalhei, cara, eles tiravam um professor para dar aula só para esse aluno dos temas que não caíam, que eles não abordavam na grade normal da escola. Então tinha um dia à tarde que só esse aluno ia lá para ir com esse professor, ficar conversando com esse professor lá. Cara, eu acho isso surreal, bicho. Esse atendimento que você tem, entende? E aí, cara, vai para uma escola pública, velho. Vai para uma escola pública pra você ver se você tem sequer esse tipo de preocupação. Nunca. A galera às vezes não sabe nem o que cai nessas universidades, porque não faz parte da realidade, meu amigo, vou mais longe. Porque às vezes eles nem sabem dessas universidades. Pior é isso, mano. E isso entendeu? Às vezes eles nem sabem que essas universidades existem. E isso é muito foda, velho. Porque realmente você tem um processo de desigualdade, cara. Quem fala que não tem é porque faz parte da classe alta. Porque só a classe alta que acha que não tem desigualdade no Brasil, que não tem racismo, que não tem nada. Por quê? Não, cara, eles não sofrem, mano. Eles não sofrem com isso, velho. Eu vou falar um negócio pra você, cara. Um tweet que eu vi do ministro da Educação. Teve uma reivindicação pra adiar o Enem, certo? Sim. Teve uma reivindicação para adiar o Enem. Foi uma reivindicação, inclusive, feita online. A galera falando e tal. Peraí. Tem gente que não tem acesso à educação, tem gente que não tem como e tudo mais. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz a acessibilidade? Como é que essa galera vai conseguir fazer prova e tal? E aí o ministro da Educação tweeta o seguinte, então quer dizer que vocês não têm internet, mas tem internet para se comover, para se mobilizar. Eu falei assim, meu amigo, eu não sei se esses caras são extremamente burros, mas eu acho que eles são mal intencionados. Porque como que você tá falando um trem desse, bicho? Você acha que todo mundo juntou para falar isso para você? Lógico que quem tá fazendo isso é quem tem acesso e tem um pouquinho de consciência e sabe que tem pessoas que não têm acesso. Então, obviamente, essa galera vai se comover, vai se mobilizar. Tanto que a gente tem um problema muito grande no Brasil, que basicamente a nossa militância, o nosso movimento, a militância hoje em dia falar depois da Lumena ficou um pouco complicado. Mas todo esse movimento aí que acontece é basicamente organizado pela burguesia. É essa galera que tem tempo de se preocupar com essas pautas, né, velho? Demais. Essa galera que tem tempo de se preocupar com essas coisas. Demais, velho. Demais. E outra, você falando disso, né? Eu lembro que uma vez, quando eu fazia cursinho, eu ganhei uma bolsa pra estudar e tal, estudava lá no Fractal. E aí uma vez eu conversando com um colega, uma menina que tava há 5 anos estudando pra fazer medicina. Olha, cara, pra você ver, imagina o desgaste dessa guria, mano. Mano, ela tava, tipo assim, cansada, sabe? Mas ela é os dois papéis. Ela é o papel do aluno, coitado, que sofre, que já tava 5 anos pra conseguir fazer medicina, que era o sonho dela. Que com certeza, se desse a oportunidade pra ela fazer o curso de medicina, ela seria uma puta médica, porque ela era uma pessoa com um coração incrível, uma pessoa gentil, então ela seria uma médica preocupada, e não igual um monte de imbecil que eu já fui atendido assim. Que já me maltratou, distratou, e com certeza várias pessoas já devem ter passado por isso. Médico, cara, eu não vou generalizar também,
Mas geralmente, quando você vai ser atendido por um médico, cara, geralmente parece que ele vestiu uma armadura, cara. Mano. Ele tá acima de todo mundo, entendeu? Isso aí, eu já tive essa impressão com muitos que eu já fui atendido. Já tive pessoas muito humanizadas ali me atendendo e tudo mais, preocupado e tal. Mas uma grande maioria realmente veste, parece que pegou a carteirinha de médico dele, pronto, ele se transformou. Ele não é médico, ele é doutor. E tem até a brincadeira, né, que fala, né, que médico acha que é Deus. E os juízes têm a certeza. Nossa, pior que é muito isso, né, cara? Pior que é muito isso, né, cara? Mas, não, mas espera aí. É porque teve um decreto de Dom Pedro I. Então beleza, então vamos escravizar geral, então, de novo. Bora. De monarquia aqui agora, mano. Ai, velho, é muito zoado isso. Mas, enfim. Não, pelo amor de Deus, galera. Só pra encerrar, essa menina era essa representação. A menina que tava saturada, velho, 5 anos pra conseguir fazer um curso superior, que se desse a oportunidade a ela conseguiria de fato ser um puta de uma profissional boa. E aí, você teve o outro fato que é o quê? Mano, a maioria dos alunos de escola pública estuda e trabalha, velho. Você acha que eles vão ter 5 anos pra parar pra fazer cursinho? Pra poder fazer vestibular pra medicina, mano? Não vai! Não vai! Então, a oportunidade, o sonho, mano, ele tem preço, ele tem um custo, não é de graça. Então, esse negócio da Constituição, de educação gratuita e boa pra todo mundo, cara, é muito lindo, mas realmente ela não sai dos papéis da Constituição. Eu queria só ler o comentário aqui do Marcos, que já tem um tempinho que ele fez. Por favor, é verdade, eu tô olhando esse comentário já tem um Marcos, tempo. foi mal, deixa eu só ler seu comentário pra gente poder dar uma resposta sobre ele, mano, foi mal. Eu posso falar a verdade? Não gosto do Enem, lendo a frase do Marcos. Ele tirou muito conteúdo do ensino médio em prol de uma unificação do sistema de avaliação, sendo que temos várias desigualdades regionais. Sem contar que estimula as pessoas nem a ler. Antigamente as pessoas faziam vestibular, eram obrigadas a ler alguma coisa da lista de livros indicados. Daí, pelo menos na época do vestibular, a pessoa lia. Agora nem isso e ninguém toca no assunto. Você quer falar alguma coisa, Murilo? Primeiro, como é que é? Não, pode dar seu parecer aí. Vamos lá. Marcão, sobre isso, cara, eu não acho que a prova tenha tirado esse negócio de ler. Concordo com os problemas de regionalidades, tá? Concordo, de fato, tem vários problemas de regionalidades dentro da prova, mas não acho que tenha tirado o negócio das pessoas lerem. Até porque, eu acho que talvez você não pegou o comecinho, as provas hoje, elas são muito mais provas de interpretação de texto. Então é muito mais uma prova voltada para a língua portuguesa e para o conhecimento do texto em si. Que eu falo, não tem jeito melhor de você aprender a interpretar um texto do que lendo livros, tá? Porque só assim você vai conseguir entender as coisas que os autores podem fazer, comentários, hipérboles, vários tipos de figuras de linguagem que eles podem utilizar ali, ironias e coisas afins, que podem ser criadas e utilizadas, que você vai aprender na língua portuguesa. Sobre a questão da leitura para o vestibular, mano, eu conheço várias pessoas que fizeram a prova sem ler, viu? Óbvio que não eram para os cursos mais importantes, né? Mas conheço várias pessoas que passaram no vestibular sem nem ler os livros. Eles liam no máximo o resumo ou a resenha do livro, tá? Então, não concordo tanto com isso. Agora, um dos problemas que eu continuo vendo no Enem, em relação principalmente a essa unificação dentro dessas questões dos regionalismos, o governo está tentando resolver, né? Que foi até com a BNCC, que é a Base Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular. Que é tipo um currículo para todas as escolas. Então, que todas as escolas, das públicas às vestibulares, precisam abordar, né? E lá é uma preparação não só para o vestibular, mas para a vida como um todo, né? A BNCC acho que tem mais de 600 páginas, assim, ao todo, é um documento extremamente extenso. Mas além disso, né, tem a parte onde ele dá o conteúdo para as escolas. Fala, olha, todas as escolas obrigatoriamente precisam trabalhar tal conteúdo. Aí ela começa, 6º ano, história, tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo, tal conteúdo. E aí, isso foi obrigado a ser incluído em todas as escolas. Então, teoricamente, porque a gente sabe que não é assim que funciona no Brasil, esse problema estaria começando a se resolver, até porque a BNCC é do ano passado, né? Do começo de 2019 que ela foi aplicada, digamos assim, né? Ela foi escrita em 2018, se eu não estou equivocado, para 2019. E em 2019 ela foi implementada, ela sofreu autorização em 2020 também. Isso, porque em 2020 foi a parte do ensino fundamental 2, né? Que seria ali do 6º, 7º e 8º ano. E 9º, perdão.
Então ela está sendo implementada ali desde 2019, o que é bem interessante, tá? Não quer, igual eu falei, não quer dizer que está acontecendo e que se você for para a escola pública, a galera tá seguindo a BNCC à risca. Não. O que quer dizer é que o governo está tentando resolver isso. Só que a gente sabe, né, que as condições de sucateamento das escolas públicas, como o caso de Goiás, que não tem concurso para professor de história, tem mais de 12 anos, né? Acho que foi em 2009 o último concurso. 2008, sei lá, o último concurso, acho que foi isso, 2008. Então tem mais de 12 anos aí que não tem concurso para história. Isso só promove um sucateamento da própria educação, velho. Então é complicado. Deixa eu só fazer uma ponderação aqui também. O importante, eu entendo o que ele está falando, e isso é importante porque você acaba generalizando, né? A intenção dessa generalização, Marcos, é basicamente você realmente conseguir ter acesso ali para essa galera, tá? Falando sobre a BNCC, a gente tem vários problemas também sobre ela, que é importante também a gente falar. Ela vem tentar trazer também, da mesma forma que o Enem, é uma proposta muito interessante, mas que quando você vai executar ela, você tem alguns problemas, porque ela, querendo ou não, eu não vou falar o nome do grupo aqui, mas a gente tem um grupo muito grande de educação e que essa BNCC está tentando atender as demandas de escolas particulares, né? Então você tem uma realidade que você vive dentro da escola pública e essa BNCC está tentando atender a essas escolas particulares. Sobre o PNLD, na verdade, eu acho que eu posso estar enganado, ou então eu não sei, mas sobre isso aí, na verdade, é sobre os materiais didáticos e sobre as propostas para o que você pode apresentar na aula baseado no material didático. Não é basicamente um plano de ensino, que você tem uma didática, todo um corpo docente ali trabalhando, que é o que a BNCC tenta abordar, tá? Então é basicamente isso. E outra coisa, Marcos, a BNCC, ela não trabalha só com conteúdo, tá? Então precisa ter esse cuidado aí, porque o PNLDE, ela é um processo conteudista, tá? A BNCC, ela trabalha com outro tipo, com outras coisas, no caso, além do conteúdo, tá? Se a gente for ver na própria BNCC, né, quando a gente vai falar sobre a BNCC em si, ela trabalha com o que ela chama de habilidades, né? E essas habilidades são coisas que trabalham além do processo educacional. Então, que trabalha muito com o social da criança, do aluno em si, tá bom? Então, essa foi uma das maiores transformações da BNCC aí para essa realidade. Que está vindo aí, as escolas ainda têm um tempo para implementar ela. Eu não tenho certeza de como isso ficou por conta da pandemia, mas eu acho que era até 2021, eu não tenho certeza. Eu participei de uma reunião no começo do ano passado. Acho que a parte do fundamental era até 2021 e a parte do médio era até 2022, porque esse ano começou a BNCC do médio, e acho que até o ano que vem, né, 2022, o médio também tem que estar, final de 2022, ele tem que estar implementado para começar 2023, com todo mundo seguindo a BNCC. Eu acho, né? Também não quero afirmar essa informação eu realmente não tenho certeza. Eu participei de uma reunião no começo do ano passado, que teve um professor nosso lá que destrinchou toda essa BNCC, que todos os professores aí de Goiânia, professor de Goiânia, do Brasil, né, porque eu tenho contato com os professores de Goiânia, estavam ali com o pé atrás, estavam muito preocupados, né, e assim, eu e o Rubi, a gente tem uma sorte, não vou nem dizer se é sorte, se é azar, acho que não cabe isso nesse sentido, né, até me expressei mal, mas a gente trabalha em escola particular e que tem todo o aparato para atender essa BNCC, né, mas a gente tem, por exemplo, uma das questões que foi levantada nessa reunião é sobre como essa BNCC ela vai ser aplicada dentro de escolas públicas, né? Porque é outra realidade, é outra situação, e a gente não pode se... acho que seria muito equivocado, eu diria até da nossa parte, se preocupar somente com o que a gente passa com a nossa realidade, porque a gente vem de outra realidade, né? A gente sabe como é que é estar lá também numa escola. Eu participava de vários movimentos ali quando eu fazia parte da minha escola, quando eu estudava na escola, de vários movimentos reivindicando ali algumas coisas ali, né? Uma melhor situação, melhores condições para para nossa escola. Então a gente não pode esquecer de onde a gente veio, a gente não pode esquecer da sua origem também. Sim, não pode deixar de se preocupar com essa galera, né? Cara, é muito complicado todas essas situações, né? Eu já dei aula em escola pública, meus estágios foram em escolas públicas, e eu tenho plena convicção, assim, da diferença, né, de patamar de educação que você tem numa escola pública para uma escola privada, né?
É, cara, é outra realidade. E assim, você sabe, eu dou aula para cursinho, né, cara? E assim, um dos que eu dou aula é um cursinho mais acessível, né? É um cursinho um pouco mais barato, que você tem uma acessibilidade um pouco maior com esses cursinhos. E aí, então, os alunos que a gente recebe dentro desses cursinhos, dentro desse cursinho em específico, são os alunos que vêm de escola pública. E aí você percebe, cara, a diferença que tem. Você sabe que a gente tem um problema muito grande, que a gente trabalha muito conceito. Então, se eu for parar, por exemplo, para dentro de uma aula minha, para eu explicar um conceito, eu vou perder uma aula explicando um conceito, porque não vou dizer perder, né? Mas eu estou dizendo que isso acaba atrasando um pouco a aula ali, de eu ter que explicar o conceito, que é importante para ele entender todo o tema e tal. Agora, dentro de uma escola particular, né, dentro dessas escolas mais conhecidas, mais populares aqui de Goiânia, cara, basicamente, eu nem diria assim, é uma aula, mas é muito mais parecido com um bate-papo, porque o moleque manja tanto quanto eu, entendeu? Sim, Ele sim. entende ali, eu só tô ali para desmistificar algumas coisas que ficaram meio nebulosas para ele e tal, mas tá rolando ali uma troca, Sim. entende? Então eu tô explicando sobre algum evento de Guerra Fria. Eu não preciso explicar para ele o que foi a Guerra Fria, ele já sabe o que foi. Eu tô explicando a situação ali, um recorte historiográfico muito específico para ele, né? Sim. Então você percebe essa diferença muito gritante, cara, quando você dá aula para uma escola pública, para um aluno de escola pública, quando você dá aula para uma escola privada, isso se torna muito mais nítido para a gente. Eu quero ler o comentário do Marcos, porque esse era um dos comentários que eu queria fazer em relação ao ProUni e ao FIES. Vamos lá. No final das contas, para resumir, isso é o comentário do Marcos, galera. Para resumir, o governo transfere a responsabilidade de dar uma educação de qualidade ainda nos primeiros anos para as universidades. Marcos ainda. Eu conheci gente na faculdade de engenharia que mal sabia fazer uma simples forma de cálculo da área do retângulo. E para finalizar, o Marcos falou: você tem um ensino fundamental ruim, um ensino médio com alta evasão e baixo ensino, e a universidade compete igualar isso em 5 anos. Vamos lá. Cara, infelizmente sim, tem várias pessoas que saem do ensino médio para a universidade e não sabem coisas básicas. Só que isso, cara, tem um porquê. Isso não é aleatório. Não é uma coisa que está acontecendo assim e é sem querer. Isso tem um projeto de governo. O que acontece? Primeiro, a própria prova do Enem já favorece isso, porque o aluno ele não está preocupado em aprender no ensino, porque o ensino não é voltado para a transformação do aluno enquanto ser, mas é muito mais transformar o aluno em uma máquina, né? Com a mercantilização da educação no Brasil, isso então piorou ainda mais a situação, porque você não vai ter o aluno que está ali para aprender, para se formar como ser em sociedade, né? Uma educação para a cidadania, mas você tem uma educação para o aluno passar numa prova. Então, a objetificação do aluno é o quê? Nossa, eu vou estudar para essa prova. E aí, cara, a mentalidade dele é: eu preciso decorar tudo isso para passar na prova. Ele não aprende, ele não entende o conceito de área, Marcos. Ele não entende por que o triângulo tem uma área, o que isso significa, o como que ele pode entender isso dentro de um espaço geométrico. Então, o que acontece? Esse aluno, ele decora ali uma fórmula, ele decora ali um macetezinho, ele decora ali uma musicazinha que vai fazer com que ele passe na prova. Só que qual que é o problema? O nosso cérebro, ele não vai ficar registrando tudo, principalmente informações inúteis. Por exemplo, você tem um compromisso numa semana. Sei lá, às vezes você no começo do mês marcou um compromisso pro mês seguinte. Você durante o mês inteiro, você vai lembrar desse compromisso. Mas hoje, por exemplo, você não lembra de compromissos que você teve há 3 anos atrás, porque o compromisso já foi, já passou, você não precisa reter essa informação mais. O seu cérebro entende que aquilo já passou. Então, quando você estuda para passar na porcaria da prova, quando você estuda mentalizado que você só precisa aprender aquilo porque a prova vai te cobrar que você saiba a área do triângulo, você termina a prova e não lembra mais. Porque a educação que você teve ali, o próprio processo de ensino, foi um ensino mecânico, que estava muito mais preocupado em te enfiar conteúdo na bunda para você chegar e decorar tudo que estava rolando e depois jogar esse negócio na prova, do que qualquer outra coisa. Quantas pessoas não fazem uma prova? Vários alunos eu tenho me contam. Eles ficam até na hora da prova, pegando papel, lendo todas as fórmulas que eles conseguem, eles chegam, a primeira coisa que eles fazem quando a prova chega é tentar escrever todas as fórmulas que eles lembram, que é para poder usar essas fórmulas durante a prova. Porque são coisas que eles às vezes nem decoraram muito, eles decoraram ali para aquele momento.
Você entendeu? Eles não entendem, por exemplo, que a área, basicamente, de quase todas as figuras geométricas é a mesma forma de cálculo, né? De base vezes altura. E aí, cara, por isso que nós temos esse problema. E sim, a maior culpa disso, ô Marcos, é do ensino fundamental. Por quê? E aí é o meu maior ponto de crítica ao governo do Lula. Da mesma forma que as prefeituras preferem fazer asfalto, porque asfalto você vê. Por exemplo, Goiânia teve a oportunidade de ter todo o cabeamento sendo subterrâneo. Por que o Íris não quis fazer isso? Porque isso não dá voto. O que dá voto é o quê? É o asfalto, que você anda, que não faz seu carro balançar, que não estraga a suspensão do seu carro. Isso dá voto. Esgoto não dá voto. Por isso que em muito lugar tinha asfalto e não tinha saneamento básico. Depois teve que quebrar o asfalto para fazer o saneamento básico. Então, asfalto dá voto. Agora, quem vota é a criança do ensino fundamental ou é o aluno que está entrando na universidade? Quem que te gera votos? Então, o Lula teve uma preocupação, não só Lula, né? Mas o Lula, eu boto esse peso muito no Lula porque ele foi um dos que mais teve acesso a essa oportunidade, né? Principalmente por ele ser de um partido dito de esquerda e dito de preocupado com as realidades sociais. Então o Lula teve várias oportunidades de investir na educação básica do Brasil, de investir pesado na educação fundamental, e aí ele vai investir em programas como ProUni e em programas como FIES que visam o financiamento de universidades particulares. Por quê? Porque são esses caras que vão entrar nessas faculdades que vão ser o quê? Gratos a ele, e isso gera votos. Então o problema da educação no Brasil é um problema partidário. Porque a maioria dos políticos no Brasil não está preocupado com a realidade social brasileira. Eles estão preocupados com votos, com reeleição, com continuar a manter essa aristocracia no poder. Por isso que eu critico tanto Lula, né, principalmente por todo o discurso que ele teve para ser eleito e para se manter no governo, porque ele era o cara que podia ter transformado isso e não transformou. E esse, para mim, é um dos maiores problemas hoje da educação fundamental. Por isso que a educação fundamental é tão merda e não tem valorização. Por isso que o pedagogo não tem férias de professor. A maioria dos pedagogos trabalham como CLT, tendo 30 dias certinhos de férias. Porque pedagogo não, na visão de muitas escolas, não é professor. Então não merece ter as férias do professor, que serão as férias do meio do ano e do final do ano. É ridículo. Às vezes a escola tá fechada e você tem pedagogo indo lá porque ele precisa estar lá para cumprir horário, mano. É ridículo. É ridículo, cara. Isso é uma coisa que realmente me tira do sério, cara. Você dá tratamento diferente para uma pessoa que tem uma função tão importante quanto a sua, entendeu? Talvez até, cara, eu não sei, eu não gosto de julgar que um é mais importante do que o outro, mas em algumas condições, em algumas situações, você pode muito bem definir que, por exemplo, professor de ensino fundamental, ou o professor do ensino fundamental 1 ou 2, eles têm sim um grau de importância um pouco maior do que um professor de ensino superior. Porque você está ali, cara, você está num momento tão importante da vida do ser humano, que você está moldando, que a pessoa está moldando caráter, moldando personalidade, e você está ali com ele, você está acompanhando isso com ele. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. O professor da universidade pega o aluno ali, basicamente, de certa forma, o ser humano ali, ele já está bem mastigado, né? Ele já está sendo entregue ali de certa forma, bem mastigado. Então, teoricamente, é um trabalho, um trampo um pouco mais simples, né? É um trampo um pouco mais conteudista, como a gente chama. Porque os nossos professores da universidade, vamos ser sinceros, Rubem, eles não têm pedagogia, eles não têm didática. Não, didática nenhuma. A galera pega didática ali no meio do caminho, entendeu? Tem professores que se desenvolvem um pouco melhor nessas áreas e outros que não, né? Mas é muito mais simples, cara. Agora, para você atender um aluno ali de ensino fundamental, você tem que ter uma didática, uma mentalidade ali, outra coisa, cara. Eu não sei dar aula para aluno de ensino fundamental, velho. Não sei. Você sabe que eu amo, né, velho? Você sabe que é um... Eu não sei. Cara, a escola já me ofereceu várias vezes, turmas de 5º, 6º ano, eu falo, gente, eu não sei, eu não sou preparado. Tipo, eu sei o conteúdo. O conteúdo eu sei. Agora, eu não consigo transformar a minha linguagem para a linguagem de um aluno de 5º, 6º ano, porque precisa ter essa capacidade, igual você tem. Você tem essa capacidade, eu já não tenho, eu adoro dar aula para ensino, eu adoro dar aula para ensino fundamental, nossa, cara, é muito, muito, muito bom mesmo, saca? Mas, por exemplo, mas é assim, eu tenho até um limite, entendeu? Eu não conseguiria pegar de ensino fundamental de jeito nenhum. E aí eu vejo as professoras lá e tal, que geralmente é uma área que sofre um certo preconceito. Se você já vê um pedagogo que é homem, você já olha para ele com uma certa desconfiança e tudo mais. Mas eu vejo as pedagogas lá da escola onde eu trabalho, cara, nossa, cara, é uma energia que eu falo, bicho, como é que pode? As mulheres, assim, vai toda fantasiada, cheia de glitter e dando aula, eu falo,
Meu Deus do céu, como é que tem paciência para isso tudo, cara? E é uma coisa feliz, os moleques amam, mas é uma área muito complicada mesmo, e que não tem também a atenção que deveria ter. A educação, ela é toda deixada ao acaso, né? Deixada para a sorte. Sim, cara. E eu acho que esse é um dos maiores problemas do Brasil em relação à educação. Por isso que eu falo, principalmente pra galera de colégio particular, cara, aproveita o privilégio que você tem, porque não é para todos estudar no colégio particular. Muitas vezes, inclusive, estudar em colégios bons, que existem vários colégios particulares que às vezes nem são tão bons assim, mas eu sempre falo para meus alunos, cara, hoje vocês têm um privilégio que muitos alunos não têm. Então valorizem isso. Porque a maioria, tipo, as escolas privadas, elas conseguem suprir esse problema no final. Então, assim, durante o ensino médio, esse aluno, às vezes, que não teve um ensino fundamental tão bom, ele vai ter esse problema suprido ali no ensino médio. Não suprido de forma total, igual eu falei, muitas vezes vai ser um aluno que vai ter muito mais um processo de decoreba do que de qualquer outra coisa, mas ele vai conseguir fazer a prova. Só que, cara, escola pública, aí você não tem essa complementação, né? Que infelizmente a realidade educacional brasileira hoje não permite, né? Cara. Hoje a gente o Brasil principalmente, cara. Principalmente aqui no Brasil. Hoje a educação aqui, cara, eu acho isso triste porque principalmente dentro da área de história, porque a gente é acusado de ideologia, bicho. Pelo amor de Sim, Deus, cara. mano. O que eu posso fazer se o comunismo tá certo, entendeu? Brincadeira, brincadeira. Mas é acusar de ideologia, cara. E muitas vezes eu só tô dando a minha aula, cara. Eu só tô dando um relato do que aconteceu ali. Se você não concorda, se o aluno não concorda comigo, beleza, meu amigo. Você pode não concordar comigo. Estuda aí, vai debater isso, vai A criar teoria. melhor, a melhor forma quando eu achar, isso é ideologia, não sei o quê. O que é ideologia, meu filho? Me dá a definição, você sabe? Você É. tá falando merda, você nem sabe o que é. Sabe nem Que definir o que Pô, é. é verdade, cara, é verdade. O que é ideologia? Que Vai, você me entende? fala aí, quer me falar o que é a sua definição de ideologia, vai. Me fala 3 músicas do Ideologia aí, por favor. Você entendeu? Então assim, velho, cara, já tive alguns problemas relativos a isso também. Que a Nunca tive galera. Guga, até hoje, nunca tive. Já tive. Eu vou criar, agora eu tô começando a criar, porque agora eu tô no cursinho. Hoje mesmo eu tava falando sobre Igreja Católica, né? Explicando ali os rolês da Igreja Católica, Inquisição, queimar mulher, queimar cientista. E a galera, nossa, você é ateu, é? Olha o que defendeu, meu Deus do céu. A galera tá defendendo a Inquisição agora, mano. Você é ateu, é? Esse dia eu Não, fiz sou uma ateu piada. não. Porra. Esse dia eu fiz uma piada que eu senti que a galera do terceiro ano deu uma. Eita. Eu tava falando sobre os jesuítas e a catequização dos indígenas, dos nativos aqui. Eu falei assim, pô, mas os indígenas não tinha como suportar, não. Imagina, você tá lá dentro da sua oca, aparece o testemunho de Jeová pra ficar te catequizando. Pô, coisa mó chata. A galera foi. Falei, será que isso vai me dar problema? Mas até hoje tá de boa. Até hoje não chegou o WhatsApp, E agora professor. você acabou de falar no YouTube falando mal do testemunho de Jeová, né? Eu acabei soltando essa. Não bastou passar vergonha. Mas tá tudo bem, cara. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, A gente galera, vai lidando com o que tem, né? eu acho que é isso. Então, só pra gente encerrar e dar só uma palhinha. Cara, Enem é a prova, então, Exame Nacional do Ensino Médio. Ele acontece uma vez por ano. E ele é um exame que te dá acesso às universidades públicas e através de 2 programas te dá acesso a universidades particulares. O SISU, que é esse sistema unificado, né, integrado de não sei o que o Maurício falou, que é o que te dá acesso às universidades públicas, o qual ele vai abrir inscrição agora, inclusive, acho que é em abril, né, Murilo, que abre? Isso. Abril, final de março ou abril? Tem que olhar aí direitinho Final de março. Final de março? Final de março. Vai olhando aí a data pra você me falar. Então vai ter o SISU, que vai abrir as vagas agora para as universidades, que vai abrir agora, o Murilo já vai falar a data certinho pra gente. Você tem o ProUni, no qual você tem bolsas de até 100%, igual o Éder até falou aí no chat mais cedo, que ele ganhou 100%. Vão começar dia 6 de abril e vão até dia 9 de abril. Então você tem o ProUni aí que dá de 50% a 100% de bolsa, que acontece depois do SISU, tá? Então fiquem espertos, tá? Porque é basicamente uma escadinha. E o SISU, então, o Murilão falou aí, é 6 a 9 de abril. Então é rápido as inscrições, galera. Encerra rápido. Inclusive por conta de todo o tempo, né? Vai ter chamada primeira, segunda, terceira chamada. Primeira, segunda chamada e depois uma chamada pública, né? Para complementação de vagas da galera que às vezes passa no curso e não faz a sua inscrição. Tendo isso, você vai abrir a inscrição do ProUni esse ano também, então fiquem espertos, porque ele vai abrir logo depois do dia 9, tá?
E tem o FIES. O FIES, ele já é diferente. Para você ter o FIES, você inclusive precisa pagar a primeira matrícula, né, inscrição na universidade. Por quê? Porque você já precisa estar cursando para você dar entrada no FIES, que é esse sistema de financiamento estudantil, ok? Geralmente faz pela Caixa Econômica Federal. Então vocês fiquem ligados aí, dê uma pesquisada. Dá para fazer curso de medicina, dá para fazer cursos caros, direito, engenharia civil, tudo isso dá para fazer por esses dois programas, né? Tanto o ProUni quanto o FIES. E o SISU, galera, é para todo mundo que está dentro dos pré-requisitos, né? Então, qualquer pessoa que tenha feito o Enem e tenha atingido a nota de corte, ela pode fazer inscrição aí na universidade pública. E lembrando, tá? A galera que às vezes faz o SISU e pode usar a nota durante 5 anos. Você não pode ter 2 matrículas numa universidade pública. Então, se você já passou no SISU e faz, por exemplo, História no UFG, e aí você quer utilizar a sua nota do SISU no ano seguinte para fazer, sei lá, matemática, você não pode fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Você precisa cancelar uma das suas matrículas. Não é trancar, é cancelar. Não pode ter 2 matrículas, mesmo que uma seja inativa na universidade pública, ok? E basicamente é isso. O Enem, eu e o Murilo logo vai estar lançando aí alguns vídeos de história para vocês, galera. Então fiquem ligados. Verdade, pessoal. Esse ano eu tô abrindo meu canalzinho de história aí, preparando aí algumas aulinhas de temas que são importantes para o Enem. Já tô com a primeira aula preparada, só gravar. Eu já devo gravar aí, já devo estar organizando certinho para gravar aí nas próximas semanas. Fiquem ligados aí no Instagram do Murilo, que ele vai avisar por lá quando ele estiver começando a postar os primeiros vídeos. Vai ter algumas lives de divulgação e o caramba. Então sigam ele lá para vocês ficarem ligados aí nessas aulas que ele vai dar para vocês pelo canal do YouTube. Então é um ano que com certeza nós teremos algumas lives, às vezes para falar alguns temas históricos também, às vezes se vocês pedirem bastante, dá pra gente fazer umas lives sobre isso. E cara, lembrando, nós dois somos professores, então vocês têm total liberdade para tirar dúvidas com a gente, vai no nosso Instagram, enche o nosso saco. Vocês têm a maior abertura para fazerem isso com qualquer um de nós dois, tá? Basicamente é isso, Murilo. Você tem algum comentário a fazer? Ou galera do chat, se quiser fazer alguma pergunta pra gente já encerrar aí nosso bate-papo, que já tá com 1h40 de novo, né? Então a galera aí do chat também que quiser fazer uma perguntinha, fica à vontade. Eu queria só agradecer mais uma vez, cara. Minha sexta tem se tornado, eu sempre falo isso, mas minha sexta tem se tornado muito mais agradável depois que eu comecei a gravar com você aqui. Ah, mano, eu falo pra você, às vezes eu tô sem energia, assim, às vezes eu tô cansado. Não, hoje eu tava assim, falei assim, hoje eu falei, nossa, hoje eu tô cansado, mas aí a gente começa a conversar, já começa a debater, as coisas aqui vão começando a caminhar sozinha, parece que caminha sozinho, né, nosso papo. É bem livre, né? E eu acho que isso é uma das melhores coisas desse podcast. E galera, vocês fazem parte disso, né? Queria agradecer a todo mundo aí do chat que participou, ao Éder, ao Bruno, ao Marcos, ao Pedrão, a todo mundo aí que mandou mensagem, que trocou ideias com a gente sobre mais esse tema. Então, lembrando, galera, o Guilherme também. Então, galera, lembrando que a gente tá aqui por vocês, todo esse trampo que a gente faz aqui nas sextas é por vocês. E a gente fica muito feliz com a participação de vocês, a galera aí do YouTube, do Spotify, que não vê a gente ao vivo, fiquem ligados, porque toda sexta, óbvio, né, eu vou falar, nossa, nunca vai deixar de ter, né, pode acontecer algum imprevisto, né, alguma coisa assim, já aconteceu, por exemplo, da minha internet acabar, a minha energia acabar aqui em casa, e não dá certo de fazer. Mas assim, fora esses casos graves aí, fora essas particularidades, toda sexta, 7 horas da noite, nós estamos aqui para trabalhar vários temas, tudo que você pensar. A gente já falou de RPG, já falou sobre pessoas que participaram de hackathon da NASA, falamos rock versus sertanejo, aprendi pra caramba sobre sertanejo, história do próprio sertanejo mesmo, que eu não sabia. Então assim, a gente traz todo tipo de tema, vai ter um tema aí top sobre finanças pessoais, um amigo meu vai vir trazer uma conversa legal com a gente por aí. Então, fiquem ligados, continuem participando. E muito obrigado por mais uma participação no Sandice Podcast, galera. No mais é só. Beijo, Murilo. Beijo do Gordo aí pra galera do chat. Amo vocês. Tudo de bom. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Bom descanso e a gente se vê na sexta. Tchau, tchau.